Olá, pessoal. Mais um episódio do podcast Classe Executiva. O podcast de quem viaja a trabalho, trabalha viajando ou só gosta de viajar. Estou aqui hoje com a Ju Castiglione. Olá, pessoal. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Denis. Muito legal aqui poder fazer parte desse bate-papo aqui. Acho que a gente vai trazer bastante coisa interessante para o pessoal, né? Legal. E aqui agora com a Corina Segesser. Falei direito. E a Carolina Segesser também. Sim, bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Bom dia. A gente está aqui para falar de uma coisa que acho que a maioria das pessoas gosta, que é viajar, né? E conhecer esse mundo tão lindo que a gente tem. E obrigada por estar aqui também. Legal. E vocês conseguiram juntar o útil ao agradável, né? Que é o trabalho de vocês é uma revista. Mas antes de falar disso, eu vou falar... Bom, primeiro eu vou falar que hoje eu tô com o meu moletom de uma ação social que eu vou falar no final. Mas como é classe executiva, então a gente dá a largada com o kit classe executiva, que a gente recebe o kitzinho antes de viajar. Obrigada. Né, para todo mundo tá... Né, classe executiva é assim, você senta no avião, já vem o kit ali para você estar preparado. Agradecer o pessoal da The Gifts, que é o nosso apoiador. Então vamos começar a nossa viagem aqui, falando um pouco, eu quero pular um pouco antes de falar da revista, tá? Que na verdade não é uma revista, é um livro, né? Uma coisa linda aqui. Obrigada. Vamos falar do antes, né? A parte corporativa. Corina, você, né, teve um histórico com a Mitsubishi. Conta um pouco como é que eram as suas viagens, como é que você entrou nesse ramo de viagem antes no corporativo, como é que você viajava a trabalho? Então, eu comecei trabalhando na DPZ, depois eu fui trabalhar na Mitsubishi, fiquei lá 18 anos, né? E aí a gente viajava bastante a trabalho para organizar os ralis da Mitsubishi pelo Brasil todo, e alguns eventos também. E em 2014 eu saí da empresa, e eu sempre achei que viajar era uma maneira muito bacana de conhecer o mundo e de, inclusive, educar os filhos também. Eu, desde que eles eram pequenos, eu sempre levei eles para viajar. A Carolina, por exemplo, foi para a África, primeira vez, fazer um safari com 8 anos. A gente viajou muito pela Europa também para conhecer a Europa quando eles eram pequenos. E até hoje ela e o meu outro filho viajam bastante comigo, que eu acho que a gente aprende muito viajando. Acho que faz realmente parte da educação. E eu sempre amei viajar. Meus pais me levavam para viajar quando eu era pequena já, né? Eles são suíços, então a gente viajava muito também, principalmente para praticar esportes, e principalmente pela Europa. Mas eu sempre tive vontade de conhecer os países da Ásia e eu sempre fui alucinada pela África. Acho que algum antepassado meu, eu devo ter nascido ou vivido lá, porque é um lugar que quando eu chego eu sempre me emociono e quando eu venho embora eu sempre me emociono também. É um lugar que eu não canso de ir. E esse ano até tive uma vivência bem diferente do que eu já tive de outras viagens para lá. E eu acho que eu viajo a trabalho, porque eu vou para conhecer os lugares e fazer matérias para a revista, mas eu também viajo muito a lazer, sem esse compromisso de ter que ficar trabalhando e realmente poder descansar. Mas eu acho que para mim, viajar é a melhor coisa que tem. É o melhor jeito de você realmente aproveitar a sua vida, né? Aí você falou viagem ao trabalho, a Carolina vai viajar nesse final de semana. A gente estava conversando aqui antes, você vai viajar para um lugar legal, quero que você comente um pouco. Só que você falou que mesmo estando trabalhando na revista, você não vai tocar em nada de trabalho. Como que você vai fazer isso? Vai conseguir? Eu espero que sim. Eu tô indo pro Xingu, né, fazer uma vivência total numa aldeia, vou dormir numa oca com uma família. A ideia é realmente seguir o cotidiano dessa família, então, tenho até brincado assim, né, que a gente vai plantar batata, vamos pescar, vamos tomar banho no rio, enfim. E eu acho que é a primeira vez que eu tô trabalhando com viagem, né, eu sou publicitária. Então, antes a minha rotina era ir para uma agência, trabalhar, ir embora e viajar nas férias, assim. Então, o trabalhar viajando você tem que aprender porque você não tá de férias. Então, você não pode, brincando assim, mas tirar uma soneca à tarde, sabe? Você não pode descansar, você tem que estar ali, tem que estar ativa, tem que estar curiosa, enfim. E eu acho que isso é muito legal porque me ensinou
um novo jeito de viajar, que é quase você desaprender tudo que você sabe do lugar e você aprender no lugar, assim. Então, você sabe a história do país, você sabe a política do país, você sabe tudo, mas quando você chega lá e conversa com a pessoa que vive aquilo, você... É como se abrisse um outro mundo, assim, né? Você realmente começa a aprender o que tá no cotidiano dessas pessoas, assim. Então, essa viagem essa do Xingu foi totalmente inesperada, não era o que eu tava pensando em fazer. Eu nunca fui pra Amazônia, então vai ser conhecer a Amazônia de fato ali, com as pessoas que vivem aquele lugar, né, que são os guardiães daquele lugar. E veio num chamado muito especial, que é realmente viver ali uma vida pacata, né? Eu não sei muito o que esperar. E tô muito, muito animada em ir pra lá também. E assim, eu não vou tocar no celular, eu já avisei as pessoas, vai ter internet, mas eu já avisei que vão ser 5 dias totalmente desconectada, porque até isso, a gente tava conversando antes, que mesmo quando você viaja, hoje em dia, né, com a pandemia, enfim, com o pós, você viaja, você não desconecta, você tá no seu e-mail, você tá no seu WhatsApp, você tá respondendo, não importa, assim. Então, a gente tava lá na África, no meio de um navio, no meio do Atlântico, com perigo dos piratas chegarem, e tinha e-mail chegando na caixa, sabe? E você tem que responder, né? Não tem o que fazer, assim. Então, eu acho que em 2 anos que eu tô trabalhando na Unquiet, 2 anos e meio, vai ser a primeira vez que eu vou desligar o meu celular, assim, e tentar viver mesmo ali aquele mundo, sem também ter que ficar anotando tudo que eu tô fazendo, ou tudo que eu tô aprendendo, e só deixar tocar na alma mesmo, assim, eu acho que é isso. Nesse mundo aqui, né, do turismo, a gente tem usado muito da palavra leisure, né, que é o conceito que criou para quem tá viajando a trabalho e depois emenda, né, um pouco aí, tem um espaço aí para lazer. Vocês costumam fazer isso? Dá tempo, concilia ou não? Trabalho é trabalho e lazer é lazer? Eu acho que assim também, não é que a gente quando a gente viaja para fazer alguma matéria para Unquiet, a gente curte o lugar, a gente aprende, a gente fica prestando atenção no que o pessoal fala sobre a história, a cultura, a gente interage com os locais, mas a gente sempre tem um tempinho também para curtir. Então, assim, para mim, quando eu viajo, vamos dizer, a convite de algum hotel, algum destino, eu não enxergo como trabalho, eu enxergo realmente como uma viagem. Eu aproveito o máximo que eu posso das experiências que eu vou ter lá e às vezes eu escrevo para a revista ou a Carolina escreve, mas assim, eu acho que para mim viajar e trabalhar, eu enxergo como uma coisa que anda junto e não me incomoda. Agora, isso, por exemplo, que ela vai fazer agora no Xingu, é aquilo que o pessoal hoje fala que é a coisa mais bacana de se fazer, que é o detox digital, né? E eu acho também que hoje em dia tem a produção de conteúdo, né? Então tem o Instagram, né? Então, por mais que a gente tenha a revista, que é uma coisa que você viaja, você volta, você escreve, você pesquisa para no final ter uma matéria de 10 páginas, você tem o Instagram, né? E assim, você tem que postar todo dia que você tá lá. Além das parcerias que a gente faz, você tem que compartilhar, né? Você tem que estar no feed, você tem que estar no story, você tem que... E tá gerando uma certa curiosidade, que é tanto conteúdo hoje que você tem que ser relevante. Então, eu acho que é isso também assim, desligar o celular, acho que também tá muito aí, né, você não precisa estar atento a, putz, perdi esse momento, devia ter filmado e tal para postar. É tipo, não, você não precisa, assim. Então, quando a gente viaja, tem muito isso, né, toda oportunidade, você tem que estar, de alguma forma, pensando no que você vai contar para as pessoas, assim. Legal. E, Corina, você fica muito ligada no telefone, você faz esse detox também digital, como é que é isso? Olha, eu fico ligada porque sempre aparece algum e-mail ou uma mensagem, então eu fico ligada, mas assim, por exemplo, eu viajo e eu não levo máquina fotográfica, né? Eu levo o celular e fotografo com o celular mesmo para postar, mas eu consigo ficar também sem acessar o celular, né? Quer dizer, às vezes a gente sai para fazer passeios o dia inteiro e eu levo o celular para fotografar, mas eu não fico acessando ele para ver o que tem. Normalmente, quando eu chego no hotel no final do dia, é que você vai lá dar uma olhada se tem alguma coisa importante, né, que veio para você, mas eu fico o dia inteiro desconectada, né? Eu sou de vendas, a Ju é de vendas. Você consegue, Ju? Não. Não consigo, assim,
pipoca, assim, uma mensagem no meu celular e aí eu tenho a notificação na tela, que eu não sei se isso é bom ou ruim. É ruim. E aí eu já vou olhar, né, pra responder na hora, eu não consigo. Mas eu também acho que, assim, tem uma dose de imediatismo que se criou, Sim. né, com isso. E acho que tem uma questão de disciplina que eu preciso melhorar nisso. Porque, assim, tem coisas que... Nem as que não precisam ser naquela hora... Eu espero para responder, sabe? Eu quero tentar responder o quanto antes, né? Quando eu consigo já responder. Mas eu não acho que tem que ser assim, não. né? Eu acho que a gente, coletivamente, a gente gera um senso de emergência, de pseudo-emergência, né? Porque nem tudo precisa ser para aquela hora. E viajando, acho que a gente perde muita coisa viajando quando você tá no celular, né? Acho que qualquer coisa que você vai no WhatsApp responder uma mensagem, de repente passou ali uma paisagem que você Eu vou te dar um perdeu, exemplo, né? Que foi crítico para mim. Eu sempre fico falando pro meu filho, sai do telefone e tal, e vem uma mensagem importante, e eu tava respondendo a mensagem, eu tava viajando com ele a passeio. E eu respondendo a mensagem, ele me cutucou e falou assim: tá passando o Coliseu. Simplesmente é o monumento mais eu importante do estava mundo. a ponto de perder o Coliseu. Aí eu fiz assim, aí eu olhei, parei. Aí eu falei pra ele, não, eu só estava esperando essa mensagem. Aí eu expliquei pra ele o porquê, né? Claro. E até falando de Coliseu, falando de Roma, falando... O que eu acho legal que eu vi na Unquiet, né? Vocês fogem do tradicional, né? Daquela viagem Paris, Las Vegas, Rio de Janeiro. Como é que vocês fazem para fazer a curadoria da onde eu vou, qual que é o próximo destino? E sendo Unquiet, né? Tem um monte de destino no mundo. Como é que você faz para aterrissar e falar, pessoal, calma, é esse destino? Como é que vocês fazem isso? Boa pergunta. Olha, nas primeiras edições, que a gente lançou a primeira edição em novembro de 20, eu fui muito pelo que eu já conhecia e que eu achava que era interessante. Eu vou muito pelo meu feeling, muito. E a gente tenta trazer destinos diferentes mesmo, destinos que foram pouco dados, né? Porque acho que também não existe nenhum destino que nunca foi dado, mas a gente pretende sempre trazer algum destino diferente, alguma experiência diferente. Então por isso que a gente também foge um pouco das grandes cidades, mas a gente já deu gastronomia no México, a gente já deu gastronomia em Roma, que foi eleita a melhor cidade do mundo, né, o ano passado. Então assim, mas a gente prefere ir para destinos diferentes mesmo, lugares pouco conhecidos ainda. Ou também dá uma experiência, né? Então é esporte nas Maldivas, que é surf, assim, né? Não é tão, talvez, o que você estaria buscando, assim. Mas não dá para fugir dos clichês, às vezes. Gastronomia em Roma não tem como fugir. É muito também do que o brasileiro quer, né? Também. Se você foge muito, não consegue conectar com a expectativa, acho, do público, né? Ou direcionar para um público mais, digo seleto, mas acho que mais separado, né? Mais agrupado, né? Sim. Eu tenho uma dúvida que como é que vocês veem hoje o Brasil, o turismo do Brasil? Como é que, comparado, assim, a outros lugares, né? Itália, enfim, França, o que vocês acham, assim, que a gente tem de bom e o que vocês acham que a gente tem que melhorar? Olha, eu acho que assim, o Brasil é um país muito lindo, né? A gente vê que a gente tem tudo. A gente tem 8.000 quilômetros de praia, a gente tem cachoeiras, a gente tem as chapadas, a gente tem o deserto do Jalapão, a gente tem os lençóis maranhenses, que é único no mundo, que é maravilhoso, a Amazônia, quer dizer, a gente tem todos os biomas praticamente aqui. Só que o que eu acho que falta primeiro é segurança. Muitas vezes, quando eu viajo para o exterior, eu pergunto para pessoas que eu conheço lá fora se elas conhecem o Brasil, pessoas, às vezes, muito viajadas. Normalmente, eles respondem que eles conhecem o Rio e as Cataratas do Iguaçu, é o mais conhecido de todo mundo, e São Paulo, para quem vem a trabalho. Mas a primeira coisa que as pessoas falam é segurança. Conheço gente que falou que já veio, foi assaltado e não vem mais. Conheço gente que fala que não vem, o cara vem para a Argentina, para o Chile, para o Peru, Mas não vem para o Brasil, Brasil, por causa do problema da segurança, das notícias que saem lá fora. Então, acho que essa é a primeira coisa que falta. Outra coisa também é que o próprio governo não dá importância para o assunto. Porque você vê, quantos países hoje no mundo a primeira economia é o turismo, que gera tanta entrada de dinheiro e de trabalho, né, emprego. Só que o Brasil acho que não acordou ainda, ele não vê isso, porque existe toda a burocracia dos hotéis lá de fora para se instalar que
corrupção, né, que também o pessoal reclama que rola quando eles vão tentar fazer alguma coisa, começa a aparecer gente de todo lado. Então, assim, é uma pena, porque eu acho que o Brasil seria uma potência no turismo, né? Agora, e o turismo do Brasil pelo brasileiro? O que vocês acham? Assim, eu tava falando que a gente fui para Manaus, mas porque estavam fechados, tinha acabado de abrir a pandemia ali, e estava fechado para o exterior. Vou fazer o quê? Vou para o Brasil, descobrir um destino que talvez, se não fosse pandemia, eu ia para outro lugar. O que vocês acham do turismo? Porque a primeira capa foi Brasil, de vocês. 4 capas. O primeiro ano foi só Brasil. Né? E aí eu queria... O que vocês acham do Brasil pelo brasileiro? O brasileiro viajando dentro do Brasil. Eu acho que na pandemia, realmente, o brasileiro se forçou mesmo, assim, a conhecer o Brasil, assim. Então, tem muitos hotéis, até no Pantanal, em outros lugares, que era a ocupação 90% gringo, até antes da pandemia. E depois isso mudou e tem mudado, assim. Eu acho que foi muito bom, porque eu acho que também deu uma força para a hotelaria mesmo se desenvolver, assim, sabe? Eu acho que foi, de uma certa forma, legal, assim, para esse lado. Mas eu acho que tem um lado que o brasileiro viaja, dentro do Brasil, assim, para quem viaja mais para o exterior, né, que é um brasileiro que viaja com frequência, eu acho que ele viaja muito mais para hotéis do que para destinos. Então, eu acho que destinos, por exemplo, que ainda não tem uma hotelaria muito, assim, não diria luxo, né, mas diria mais confortável, sei lá, enfim, o brasileiro não vai, assim, ele vai para os hotéis e para onde tem um hotel lá, que seja um hotel bom, um hotel... Tipo, aí vai, não é tanto... Eu vou pro Sauípe, mas eu não vou para os Lençóis Maranhenses. Isso, exato. E o que você falou da capa foi um insight que a gente teve mesmo, que na pandemia, que era isso, né, o brasileiro não tinha como viajar para outro lugar, mas eu acho que foi uma forma da gente olhar para dentro mesmo e valorizar o que a gente tem, porque foi isso que ela estava falando, né? A gente tem também a Serra da Capivara, que eu não sei dizer, mas é um sítio rupestre, assim, que quantas pessoas conhecem, assim, de ouvir falar mesmo, sabe? É o maior número de inscrições rupestres das Américas lá na Serra da Capivara, né? Mas eu fui recente pro Pantanal e, assim, no grupo dos passeios que eu fiz, só tinha gringo. Assim, era eu e meu marido, o resto eram tudo gringo. Acho que talvez um outro brasileiro e já depois, quando acabou a pandemia. E é triste a gente ver, né? Eu acho que as viagens aqui acabam que tem um custo, algumas, né? O Pantanal é uma, né? Porque como você tem toda a preservação e tal, tem um custo alto. Super. E eu acho que tem uma questão cultural, econômica, social, que direciona mesmo o brasileiro para fazer exatamente o que você falou, Carol. Acho que é pensar no hotel, no que está incluso, né? E acho que a vivência cultural de conhecer as coisas ali no destino, ela acaba ficando para um segundo plano, né? Então, acho que é muito perfil do país mesmo, né? A forma como a gente viaja. Eu tava no Pantanal agora, também não sei para onde que você foi, mas eu fui para Porto Jofre, que é no Mato... também. E pelo menos a região que eu tava não é uma hotelaria, é uma hotelaria super confortável, assim, tem tudo que você precisa, mas não é uma hotelaria que você vai babar, assim, né? Acho que como tem no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mas assim, é que eu não canso de falar isso, gente, desculpa, mas eu vi 9 onças em 2 dias. Que é uma coisa bem rara. Eu vi 5. E é assim, incrível. E eu, assim, eu costumo ser mais cosmopolita, assim, gosto de viagem de cidade. Mas quando você passa lá o dia, porque eu fiquei o dia todo praticamente, né, no barquinho rústico, esperando as onças passarem. Mas é uma vivência que é inexplicável. É emocionante. Assim, né? É emocionante. O contato tão próximo, assim, da natureza. Acho que o papel de vocês aí é fundamental, né, pra gente estimular isso, porque tem muito trabalho mesmo pra gente fazer. Acho que não só governo, mas acho que a indústria toda, né, do turismo, né? A gente deu, as 4 primeiras capas foram Brasil, a primeira foi o Cristalino na Amazônia, depois foi o Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses, e a última foi... a gente deu Pantanal também uma vez na capa. Deu no Pantanal, na capa. E a gente segue em todas as edições dando sempre uma ou 2 matérias sobre destinos no Brasil, mas o que eu acho também que aconteceu é que assim, os brasileiros realmente, muitos conheceram um Brasil que ninguém conhecia, né? Então teve muita gente que foi para a Amazônia, teve muita gente que foi para o Pantanal, para os Lençóis Maranhenses e tal. E agora que o mundo abriu, as pessoas estão de novo querendo ir para fora, né?
acho que tem um sonho brasileiro de conhecer o mundo, assim, né? Acho que é genuíno também, acho que de toda a história do país, enfim, né? Acho que sim. Mas é tão rico e é tão legal que a gente tem aqui, que às vezes é isso, a gente já foi. Que eu fui para o Pantanal faz muitos anos, eu não vi nenhuma onça na época. Mas eu já fui para a África, para diferentes países, acho que umas 6, 7 vezes. E para o Pantanal 2, sabe? Assim, é engraçado. África é um destino, assim, que eu nunca fui. Tá no meu... Eu também não fui. Tá na minha lista ali. Eu vou aproveitar... E tem que tá. Eu vou aproveitar que eu tô com especialistas de África aqui. Para um iniciante em África. Primeiro, porque tem... Eu posso fazer um safari, eu posso fazer um cruzeiro e pegar mais países, eu posso fazer um passeio de trem. O que vocês indicam para o iniciante de África? Que país? Qual que é a experiência? Então, o roteiro tradicional é a África do Sul, que é Sim. muito bonito. Assim, Cape Town, que é a cidade do Cabo, para mim é a cidade mais bonita que eu conheço no mundo. Tem muita coisa para fazer, é uma cidade na beira do mar e com uma natureza muito linda e muita cultura, e de lá você pode sair para fazer safari, ou você pode sair também para conhecer as outras praias famosas que tem ali do surf, né? Mas assim, as pessoas muitas vezes me perguntam, para onde eu vou para a África? Eu falo, bom, depende um pouco do que você está procurando. Sim. Você está procurando bicho mesmo? Você quer ver muito bicho? Botsuana, que é o maior delta indoor do planeta, tem muito bicho porque tem água. Zimbábue é um destino que a gente também já foi, é um destino ainda mais roots. Lá você realmente está no meio do nada e você vê muito bicho também, e é bastante, vamos dizer, não tem sinal de celular, você não consegue Mais selvagem, falar, né? é bem selvagem. Já fomos para Moçambique, no litoral, que as praias são maravilhosas, foi um dos lugares mais bonitos de praia que eu fui na minha vida. Se quer ver cultura, vai para o Quênia, para Tanzânia, porque além de ver bicho, você vai ter o encontro com as tribos Maasai, Samburu, locais, que para mim, eu sempre amo conhecer os projetos culturais e conversar com as pessoas locais mesmo. Namíbia, que é para quem gosta de paisagem, então vai ter lá as paisagens incríveis das dunas gigantes da Namíbia, do deserto, que você vai ver menos bicho. Então, assim, depende um pouco, mas eu diria para você que talvez o lugar mais incrível para você realmente ver muito animal o tempo todo é Botsuana. Vocês não chegaram a fazer a Ruanda, aquele passeio? Já. Vocês fizeram? Vocês fizeram um Sim. passeio dos gorilas? Sim. Sério? Fizemos e tivemos, assim, tipo, a 2 metros dos gorilas. E aí, é essa bem topo da interessante. lista. É o... Mas muito medo ou... O medo, assim, eu tava com muito medo no começo, assim, e a gente foi pra lá muito por minha causa, na verdade, né, mas quando você vê o primeiro, que você vê ele na paz ali, você fala, meu, tá tudo bem. E também com os guias que, assim, né, são pessoas que respiram aquele lugar. Conhecem muito Eles bem, falam com os gorilas, é muito louco, eles conseguem, Eles através conhecem do cada som... gorila, né? E aí vocês eram quiet ou não eram Era. quiet? Eram quiet. Ela que escreveu a Você matéria. escreveu a matéria. Não, para mim, Ruanda foi uma grande surpresa, porque assim, praticamente ninguém sabe, mas, por exemplo, Ruanda é o 14º país mais seguro do mundo. Nossa, eu não sabia O disso. Brasil Também não estava sabia. na lista, quando eu vi nessa época, no 128. Eu até publiquei no meu Instagram isso, era 128, 130, alguma Não, e coisa teve do um tipo. genocídio faz 30 anos, assim. Faz 20 anos. 20 anos, E assim, que é super seguro, as pessoas são super tranquilas, numa boa, felizes e receptivas. E é uma das economias que mais cresce no mundo. Hoje, grandes marcas multinacionais estão indo se instalar em Ruanda. Então, assim, depois de 20 anos que eles sofreram esse genocídio, que foram quase 1 milhão de pessoas mortas, que é uma história também absurda que você ouve lá, de como eles conseguiram colocar as duas etnias uma contra a outra. Mas, assim, o turismo é muito bem feito lá. Eles têm essa preservação dos gorilas nas montanhas muito bem organizado. Não é um turismo barato. Eles selecionam bastante os hotéis que vão entrar lá para fazer esse trekking dos gorilas. E, assim, você paga $1.500 por pessoa para subir a montanha com Uma os vez. guias. Uma vez, por no 1.500. máximo 1 hora, 2 horas com os gorilas. Mas como eles, durante a noite, os rangers, eles ficam lá por cima na montanha, eles sempre sabem aonde cada família de gorila está. Hoje, Ruanda tem mais ou menos uns 300 gorilas preservados nessa região,
e são várias famílias. Então a gente escolheu o passeio, você pode escolher, né? Você quer fazer um passeio de 2 horas, de 4, de 6 horas na floresta a pé. A gente escolheu de 2 horas, porque a gente também tinha acabado de chegar, tinha o fuso, enfim, tudo isso. E aí a gente subiu com eles a pé, só nós duas e mais o meu filho com a esposa dele, e fomos subindo super tranquilo, numa mata super tranquila. E de repente a gente começou a encontrar os primeiros. E quando a gente viu, a gente estava no meio de uma família de 18 gorilas. É surreal. Eu me emociono só de pensar, assim. O Silverback, que é o chefe que pesa mais de 300 quilos, passou a 1 metro da gente, assim. E teve alguns filhotes que quiseram vir brincar com a gente, e os guias falavam, não deixe eles chegarem perto de vocês. Se eles vierem, vocês vão bem devagar para trás, porque se eles começarem a brincar com vocês, o Silverback não vai achar interessante e pode ser que ele venha para cima. Então, não interajam com os filhotes. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Teve um pequenininho lá que vinha sempre querer pegar na minha calça e eu ia para trás. Mas foi muito tranquilo, muito tranquilo. E é muito bem organizado tudo. Realmente é um exemplo de novo, de como o turismo pode trazer recursos e dólar para o país, né? Agora, essa foi uma viagem a trabalho. Foi. Como você se preparou para essa viagem a trabalho? Então, eu vou viajar trabalhando pela revista. Vou levar uma caneta, vou levar um papel, vou de celular, não vou com um olhar diferente. Como é que você se preparou para essa viagem a trabalho? Então, normalmente o que acontece durante o dia, eu dou uma anotada, né? Eu mando um e-mail para mim mesmo. E aí eu já anoto os highlights daquele dia. E depois, quando eu volto, eu faço uma pesquisa sobre o local, pergunto muito quando eu estou viajando sobre o país e o que acontece, o que aconteceu, a história e tal. E aí eu faço muita pesquisa também para fazer o texto, né? Agora, fotografia eu não faço. Então, nessa viagem, a gente, por exemplo, pegou fotos do arquivo de imagens dos hotéis que a gente estava, que era o Singita e o One and Only. São 2 redes bem, assim, importantes, que focam muito em sustentabilidade, em apoiar as comunidades, em apoiar também a cultura e o meio ambiente. E isso é uma coisa legal também. Tem alguns lugares na África que eu acho que o Brasil devia fazer isso também, que se uma rede de hotéis grande quer abrir um lote lá, e os lotes não são grandes nunca, né, são de 4 a 10, 12 quartos, você é obrigado a apoiar a comunidade em volta. Então, mão de obra local, eles constroem uma escola para as crianças, muitas vezes eles constroem hospitais também. Então, assim, existe essa exigência por parte de vários governos de você não só ir lá explorar a área para você como turismo, né, para uma fonte de renda, mas para você também dar alguma coisa de volta para esse lugar que está te recebendo. E muitos também têm alguma porcentagem da diária que eles destinam para os projetos sociais, né? E isso eu acho uma coisa bem legal. Eu acho engraçado a gente pensar em viagem a trabalho, né? Pelo menos o nosso conceito às vezes fica tão fixo no executivo que vai viajar para uma reunião e é outro perfil completamente diferente de viagem a trabalho, né? Assim, outro comportamento, acho que desde a escolha do voo, né? Toda a jornada é bem diferente. Às vezes a gente fica muito fixo, sabe? Pensando no nosso universo, como ele é quadrado, assim, né? Na viagem a trabalho. Eu acho, uma coisa diferente que eu acho que a gente tem é que muitas vezes a gente faz parceria com os hotéis. Então, dessa vez a gente fez, né? A gente estava a convite do Singita e do One and Only. Eu acho que uma coisa um pouco diferente é que quando você tá, talvez, de férias, você não fica tanto no hotel, às vezes, né? Você sai mais, você mais toma um café, dorme, às vezes, sei lá, descansa um pouco, mas assim, às vezes você fica nos hotéis que você nem sabe direito tudo que tem. E eu acho que isso é muito legal do nosso trabalho, é que a gente tem que conhecer, né? Assim, exato. Então, a gente, às vezes, tem um gerente que vem conversar com a gente, que vem explicar, que vem mostrar a propriedade, mostra um quarto, mostra outro. Então, isso é interessante de ver o quanto que os hotéis têm, às vezes, a oferecer, que a gente, quando vai de férias, nem imagina, assim. Quando a gente até falou do classe executiva, o pessoal, vai entrevistar só executivo? Eu falei, não é só executivo que viaja a trabalho. Então, a gente já teve aqui fotógrafo, né, repórter que trabalha em regiões de conflito. Entrevistamos o Vampeta, e ele mesmo falou, mas jogador de futebol viaja demais. Com certeza.
entrevistamos uma ex-comissária de bordo e um ex-piloto, né? A gente esteve até falando de hotéis, né? Com sua companheira de Must, né? Carol, eu ia fazer uma pergunta até sobre isso, porque eu tenho um projeto, né, que tem como objetivo estimular o protagonismo feminino no setor do turismo, né, que chama Must, Mulheres no Turismo. E aí eu ia perguntar para vocês como vocês veem essa questão da mulher no turismo ao redor do mundo, né, assim, se vocês veem alguma valorização de comunidades que de repente vai produzir alguma coisa para aquele local, né? Se vocês veem esse movimento ao redor do mundo aí crescendo também, ou as pessoas mais atentas a isso, né? A participação da mulher no turismo. Eu acho que cada vez mais você vê isso, né? Eu gosto muito sempre também quando eu viajo, eu gosto muito sempre de conhecer essas ONGs ou fundações de pessoas locais da comunidade que tem algum projeto, pode ser artesanato, pode ser projeto com crianças, que a gente conheceu, por exemplo, um cara em Ruanda, que ele era artista plástico e ele dava aula para as crianças da tribo, sabe assim? E eu acho que cada vez mais as mulheres estão vindo. Hoje o artesanato, vamos chamar, mais valorizado do que era antigamente, e a gente tem muita coisa muito bonita por aí para ver. Então a gente já foi em vários lugares pelo mundo aí conhecer essas mulheres que fazem esses projetos e com isso conseguem melhorar a vida delas e da família delas. Então acho que vem vindo e também está cada vez mais seguro para as mulheres viajarem sozinhas. Óbvio que tem um monte de países que não dá para você fazer isso ainda, mas já está bem melhor do que foi, né? Quer dizer, hoje em dia a mulher é mais respeitada em muitos lugares que talvez antigamente ela não era, né? E dentro da revista tem também os destinos seguros para a comunidade, para algumas comunidades. Fala um pouco sobre isso. A gente sabe que para hétero é muito fácil às vezes viajar, mas para quem é homossexual, né, enfim, da comunidade LGBT como um todo, todas as siglas, não são todos os países que você pode ir, assim, não, nem em lei falando. A gente teve a Copa do Mundo aqui no Catar que teve esse problema. Pois é. Então, nem em lei, às vezes, né, que é realmente, você pode ser preso, enfim, coisas horríveis, mas também de você não ser aceito mesmo, né, de você estar na rua, e o Brasil é um exemplo disso, mas acho que fora tem alguns países que a lei é permitido, mas que não é legal, assim, então... E tem outros países que eu me surpreendi, por exemplo, a Coreia do Sul é um lugar super LGBT friendly, assim, era um lugar que eu não imaginava, assim. E então acho que também tem alguns lugares que a comunidade pode viajar e talvez não imagine. Acho que a gente percebe também com os dados, assim, que a gente tem do nosso site, de acesso e tal, que tem muita ainda carência de informação sobre viagens LGBT. A gente vê que tem muita gente que vem pesquisar sobre Tailândia, sobre Coreia, sobre outras coisas, sobre dicas mesmo. Então, acho que a gente tem pessoas na nossa equipe que são da comunidade, então isso também veio muito de uma percepção delas, assim. E a gente resolveu, acho que todo mundo hoje tem que ter alguma, digamos, né, uma bandeira, assim, né, tem que ter algo para falar, para fazer pela sociedade, assim, eu acho que são... Os nossos dois, um é o Proudly Unquiet, que é super, enfim, eu adoro esse projeto. A gente já tem, acho que, mais de 40 destinos com dica de hotel, dica de restaurante, o que fazer, o que não fazer, e é bem também direcionado à comunidade, que às vezes também tem necessidades diferentes, assim. E a sustentabilidade, né, que eu acho que isso permeia tudo, assim. Então, até a Arábia Saudita era um lugar que a gente estava pensando se dava, se não dava, que estava abrindo, né, para o turismo. Só que a gente quer segurar um pouco, até porque não tem essas leis, assim, né? Não é legal, assim. Até para mulher não é, né? Então, a gente ainda tá pensando, assim, porque, putz, deve ser um destino incrível também de cultura, assim, né? Uma parte da cultura, de beleza, enfim, mas ainda tem o Catar, né? Enfim. O Catar a FIFA levanta algumas bandeiras e faz a Copa no Catar, né? E fica totalmente incoerente. Mas ali... Mas é difícil, porque a Indonésia é outro destino que também... que mandou, né? O dinheiro, a Copa do Mundo, Olimpíadas, ali... Mas e esse público LGBT, eles viajam muito, né? Sim. Os que mais gastam no mundo, acho que o ticket médio é o mais alto. E a gente sempre, as matérias que a gente dá do Proudly em todas as edições são sempre escritas por pessoas da comunidade, né? Então são pessoas que têm autoridade para falar do assunto.
Porque tem alguns países, por exemplo, que se você chegar na companhia de um homem, eles não deixam você dormir no mesmo quarto. Mesmo que se for só um amigo, por exemplo. Eles já separam direto. A Indonésia Então- é uma que vai entrar, né? Parece nisso. De não Você não poder pode dormir. andar na rua, né? E de mão dada, e nem fazer nenhum tipo de vamos dizer, de carinho, né? Então, assim, tem alguns lugares que precisa tomar cuidado mesmo. E o projeto, eu acho que nasceu em junho de 21 e a gente tem muita coisa ainda para mostrar, porque alguns países estão fechando, né? A Turquia está indo para o lado oposto, a Indonésia está indo para trás, mas tem muitos lugares também que a coisa vem melhorando bastante, né? Essa do carinho é engraçado, porque eu tava em Dubai com meu filho, não, Abu Dhabi. A gente foi entrar na mesquita e eles dão a orientação, não pode demonstrar carinho e tal. Daí meu filho vira e fala: primeiro lugar que eu vou ter paz aqui. Porque eu beijo, eu abraço. Daí eu falei: não, eu vou perguntar. Isso aí é só. Né, isso não é pai e filho. Daí ele falou: você não vai levantar a mão e fazer uma pergunta dessa no meio do grupo, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 20. É. Então ele já não gosta. Na época ele tinha, sei lá, 16, né? As fotos ficaram cada um de um lado, assim. Ele falou, não, eu falei, ainda bem que eu vou ter paz. Não, o pai beija e eu vou falar, pai pode beijar, mas tem essas regras, você tem que entender. Eu fui pro Japão, eu tive que estudar um pouco as regras de etiqueta até de viagem, né? O que você pode fazer, como é que você fala, não vai falar no telefone dentro do metrô. Tem algumas regras de etiqueta. Né? Em Roma seja romano. Eu faça como os romanos, né? Alguma coisa desse tipo. Mas acho isso importante, você estudar um pouco as leis e as regras do país, né? Podem ser, às vezes, nem oficiais, mas para você entender o que é legal, o que não é legal fazer lá, porque às vezes, sem querer, você está infringindo alguma coisa. Ou de repente não sendo correto, vamos dizer, no lugar que você está. Então, acho que isso é bem importante também. E a coragem para lançar uma publicação de viagens durante a pandemia. Impressa. Tem mais essa, não era só no Instagram, era impresso durante a pandemia. Que coragem é essa? Bom, primeiro assim, eu me aposentei em 2014, eu era jovem, né? Sei lá, tinha 52 anos na época, e comecei a viajar, porque foi sempre a minha grande paixão. Os filhos já estavam grandes, criados, e comecei a viajar mais do que eu já viajava quando eu tinha férias. E aí, em dezembro de 2019, eu comecei a sentir um pouco da falta do trabalho corporativo mesmo, né? De trabalhar com alguma coisa, de não estar só viajando e curtindo e aposentada. E aí, um dia me deu esse highlight, porque na época que eu estava na Mitsubishi, a gente fez durante 15 anos a MIT Revista. Era uma revista de lifestyle que a gente mandava para os clientes da marca. E era uma coisa que eu achava bacana fazer dentro de tudo que a gente fazia, eu gostava do assunto. E eu sempre gostei de ler revista impressa. Sim. Gosto de ler o jornal impresso, não gosto de ler no tablet nem no celular. E aí eu falei, acho que eu vou juntar duas coisas que eu sei fazer, que é viajar e revista. E aí a gente lançou, muita gente falava para mim, inclusive editores de revistas importantes que eu conheço, falavam, você é louca, como é que você vai lançar uma revista impressa em plena pandemia, de viagens? Eu falei, bom, eu acho que o maior sonho de todo mundo hoje é viajar, né? Quem pode, sim, quando der para viajar, né? E o impresso eu acredito que tem muita gente que gosta de ler. E a minha ideia era fazer com que a revista virasse um objeto de coleção. E está começando a acontecer isso. A gente vê muita gente colecionando a revista para futuramente eu vou viajar, então deixa eu guardar aqui a dica da Unquiet para essa viagem aqui. E aí a gente lançou a revista e foi muito legal, porque a gente lançou em novembro de 20, né? A pandemia ainda estava muito forte. E quando as pessoas começaram a receber, porque ela não é vendida em banca, ela é só assinatura anual, ou se não um mail em cortesia que a gente tem. E as pessoas começaram a mandar WhatsApp e e-mail falando, nossa, parabéns, que saudades que eu tava de ler uma revista impressa. E é tão bonita, né? É um livro, né? Assim, eu até dá uma bronca revista, na Corina, porque ela me deu a revista e ela foi folhear, ela fez assim, ia machucar a página, ia falar, pô, uma coisa... Quero outra, eu quero folhear aqui. Muito bonita. É muito bonita a revista. Projeto muito bonito. E eu acho que... Quanto tempo que durou esse projeto em desenvolvimento até vocês conseguirem lançar?
Ó, a gente começou em janeiro. Eu procurei a Custom, editora que já fazia a revista da Mitsubishi, entre outras, e já tinha trabalhado com eles muito tempo. Então a gente começou em janeiro, e a primeira edição a gente queria lançar em agosto, mas aí a pandemia ainda estava muito forte, né? Porque naquela época, eu lembro muito bem disso, em maio, o Manteiga falava, isso em agosto, Tá okay. a curva vai cair em julho, e em agosto a gente vai estar fora do problema. Mas quando começou a chegar mais perto, a gente viu que a coisa estava muito ainda forte, né? E aí a gente resolveu lançar em novembro, que por uma coincidência que eu nem sabia, é o mês dos viajantes, né? É o signo de Sagitário, que é o signo dos viajantes. Que não para, né? Que é andarilha por aí. Então foi assim que aconteceu. Que legal. E eu acho que a gente tá no momento dos nichos também, né? Eu acho que tem espaço para todo tipo de mídia. Acho que tem hoje, eu diria que tem os influenciadores, os criadores de conteúdo e as mídias mais de curadoria mesmo, assim, né? E eu acho que a gente complementa isso. Tem o criador de conteúdo, o influenciador não é a gente já aprendeu isso. E o legal é que a gente consegue levar a revista para os meios digitais e a gente continua com uma comunidade muito interessante, assim, sabe? Então, a gente não quis entrar nessa também nas redes sociais, porque tem que ter as redes sociais, isso a gente sabe, mas a gente não quis também entrar nos rios, né? Assim, nesse conteúdo que é hoje o momento. A gente continua com as fotos, com os textos longos, e a gente vê que o nicho realmente funciona, exato. É um olhar diferenciado que vocês trazem, né? Da Acho viagem, curadoria, né? De tudo, né? Um olhar foge do comum. Né? Teve, por tá exemplo, um caso curioso. Ano passado, na edição de setembro, a gente deu Socotra Island. Você já ouviu falar? Não. Então, eu lembro que eu vi isso no Instagram do Vitor Collor, que é fotógrafo. Eu falei, nossa, que lugar lindo que ele foi, né? Tinha acabado de voltar. Aí eu fui atrás dele. Falei, escuta, que lugar é esse que você tava? Isso é uma ilha no Iêmen, que é assim... tem um voo por semana lá, que é um voo humanitário, que você pega, que você sai de Dubai e vai para lá. E aí você chega lá, você já nem passa pela cidade do Iêmen e tal, porque lá a coisa é um pouco tensa, né? E você já vai direto para Socotra. Socotra é uma ilha que moram 50 pessoas, que são pescadores. Tem 2 tipos de árvore que só existem lá, que é a Dragon Tree e a Rosa do Deserto. Só existe lá. São árvores, assim, milenárias, é uma coisa muito incrível. E o mar deles é um absurdo. Só que, assim, é uma viagem que você dorme em barraca, você não tem banheiro, o banheiro é na natureza, tomar banho também é no mar ou no rio. Então, assim, só que você tá ali, você tá numa natureza ainda intocada, com praias maravilhosas e essas florestas das árvores e tal. E, assim... Ele conta que ele que escreveu a matéria e fez as fotos, ele fala assim, à noite, na hora do almoço, um do pessoal que estava com a gente lá, do staff, entrava no mar, pescava um peixe ou um polvo ou alguma coisa, trazia para a fogueira, fazia na hora e a gente almoçava ou jantava. Então, assim, é uma viagem muito diferente, né? Porque pouca gente, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar também de Socotra. E assim, depois que a gente deu a matéria, que inclusive foi capa, sei lá, 99% dos leitores não sabiam onde era e não conheciam, as agências de viagens começaram a dar o destino. Agora tem os navios também que vão para lá. Então, assim, foi legal porque a gente descobriu uma coisa que pouca gente conhecia, as agências não trabalhavam, porque, óbvio, não tem hotelaria lá, então você tem que realmente ir num esquema meio roots, mas eu acho que... Pra chegar deve ser caro, até chegar lá é uma viagem cara, né? Você tem que ir para Dubai e depois pegar esse voo. Mas, assim... E eu, cada vez mais, eu prefiro ir para lugares, assim, muito fora da confusão toda que é de ir para as grandes cidades, né? A gente fez uma viagem, por exemplo, a gente fez a travessia do Uyuni agora, que foi do Atacama até o Salar do Uyuni. Sensacional. E assim, a gente basicamente não via ninguém durante 8 dias, a não ser o pessoal que estava com a gente no carro, que era o motorista e o guia do Explora. E à noite, quando a gente chegava nos lodges, que tinha lá um staff pequeno, porque os lodges eram de 4 quartos e tinha praticamente só a gente no lodge. E é uma natureza muito linda, é um lugar bem incrível de se conhecer, né? São 180 quilômetros em linha reta de salar, com meio quilômetro de profundidade. E a gente conheceu também bem melhor, a gente ouviu e escutou bem melhor a história de como os espanhóis chegaram lá.
também arrasando com as comunidades locais, né? Matando todo mundo, escravizando e... Foi o padrão colonial. Né? E muito triste também. E a gente teve esse contato também com eles lá, mas assim... E é um lugar também que o celular não funcionava e é um lugar que você fica imerso na natureza. E para mim, isso hoje é o maior luxo que você pode ter. E perto daqui, né? Assim. Super. Agora a gente falou de mídias sociais, estão falando de viagens diferentes, eu quero também saber da Ju. Tem um canal que é famoso, que é o Perrengue Chique. Adoro. Né? Então me fala qual... Aí vamos fazer a passagem aqui, todo mundo. Fala um perrengue chique de uma viagem diferente. Ah, o meu foi essa do Pantanal, com certeza. Que entrou cobra no meu quarto. Eu tomando banho, eu tava no banheiro, e aí meu marido falou, olha... tá entrando uma cobra aí, tipo, não grita. Eu quase que falei, como não grita, né? Gente. Falei, como assim? Ele, calma, eu vou chamar o guia, que era um biólogo, que tava lá hospedado e tava acompanhando a gente. Eu vou chamar o Ricardo e vou pedir pra ele tirar. Aí eu falei, mas como você quer que eu não saia? Ele, não, ela tá entrando pra uma outra direção de onde você tá. Nossa. Então, assim, essa pra mim, porque, ok, eu fui pra ver as onças, Sim. eu sei que é uma viagem, obviamente, né, mais roots, né, só que assim, a gente também alugou uma 4x4 pra fazer a Transpantaneira, né, a 4x4 começou a piscar uma luz, a gente tava de madrugada, não tem uma luz, é tudo aquelas pontes de madeira que você Foi fala, só mais de 100 pontos. mais de 100 pontes de madeira. A gente passou a noite, quando eu passei de dia eu falei, é sério, a gente passou nessas pontes aqui completamente rústico, né, assim, com risco mesmo, né. Então, assim, pra mim foi a do Pantanal, que foi mais emoção, assim, fora do que eu tava esperando, no limite do ser roots, assim, sabe, do ser rústico, mas pra mim Como é foi que o essa episódio. cobra entrou no quarto? O pessoal da pousada falou, não deixa a porta aberta. Ah, Então, eu acho que entre a gente tomar café e alguma coisa ali, o tempo da gente sair pro passeio, eu fui pegar alguma coisa no quarto, a porta ali ficou aberta. E aí ela entrou. É melhor não ficar com a porta aberta. Na África tem esse problema, quando você deixa a porta aberta, que os macacos entram no quarto e acabam com o seu quarto, né? Roubam tudo que dá pra roubar. Se eles viessem aqui, eles iam ficar muito felizes ali com tem um aquele... monte de... Eles pegam tudo, remédio, comida, abre a porta do frigobar. Eles fazem uma confusão boa no quarto. Mas qual que é o seu perrengue que você lembra? Fala, esse perrengue... Nossa, difícil agora, hein? Pra lembrar. Porque de África, você comentou, devem ter quer vários, que eu conte né? o meu e você pensa o seu? Vamos lá, conta o seu. Conta o seu. Conta O meu foi parecido com o seu, só que eu fui picada por um escorpião no nossa. meio do Quênia, dormindo. Então eu acordei às 5 da manhã, assim, Nossa. meia hora antes de acordar. A gente tava dormindo juntas. E acordei e senti uma coisa no meu... Sabe quando você vai se mexer? Senti uma coisa no meu pé, levantei o cobertor. Era um escorpião. Mas você sentiu só andando, assim? Não, me picou. Você sentiu já eu picada. senti já uma Embaixo picada do no edredom, meu... por dentro da cama. Já senti uma picada no meu pé. Aí eu já levantei gritando que eu ia morrer. Nossa, Mas eu tinha... isso Gente, é eu vi eu realmente, acho que foi a única vez que eu vi assim, falei, meu... Porque é muito não conhecimento, Sim, assim, na verdade, mas... falei, meu, eu vou morrer. Comecei a gritar. Fui picada por escorpião. Eu vou morrer, ferrou. Pra quem eu vou ligar? Assim. Estava a 8 horas de carro da primeira cidadezinha perto. Assim. E aí, como é que você fez? Cara, aí ela saiu às 5 da manhã, também assim, desavisada, andando pelo hotel, gritando, porque a gente não sabia onde tava nesse desespero. Eles sempre mostram, né, ó. Aqui tá o rádio, caso aconteça alguma coisa. Sim. No desespero, o rádio... Sei lá onde ele foi parar. Ela berrava e falava, eu vou morrer, eu não quero morrer. Você imagina você ver sua filha berrando e você não sabe se o escorpião é venenoso ou não. No meio da África, que assim... Quantos anos você tinha? Faz 2 anos, foi em 2021. Foi recente. Foi já viajando pela Unquiet. E aí, saiu andando, daí veio uma pessoa do hotel, me colocou gelo, aí eu falei onde tava o escorpião, ele matou, falou, ó, não é... Aí começou a vir os nossos guias, começou a vir a gerente do hotel, todo mundo, né, o quarto virou assim, E aí eles falaram, cara, você tem alergia? Eu falei, não. Quer dizer, não tem alergia à abelha, né? Assim, não tem alergia, sei lá. Escorpião ainda não sei. Exato. Aí eles... Essa era a grande preocupação deles, choque anafilático. Aí não, eles passaram, foi no dedo do meu pé, assim, eles passaram algum remédio natural mesmo, assim, e falaram, cara, vai doer, e é isso. Vai doer por 24 horas, fica com gelo, evita ficar com o pé pra baixo. E é isso, não tem o que fazer.
Porque eles Então- olharam pro escorpião e falaram, não, escorpião aqui não é venenoso. E aí a gente voltou pra lá, o quê? 2 anos, um ano depois, no seu aniversário, aí meu irmão vira e fala, sabe o que eu vi? No mesmo hotel. O escorpião. Sabe o que eu vi no caminho pra cá? O escorpião. É que é um lugar com muita Escorpião. pedra, né? Aí eles ficam Então acho que foi um felizes, né? perrengue de viagem. Pô, isso aí é um perrengaço, né? Perdeu o passaporte de Amsterdã, ficou fácil. Ah, você perdeu o passaporte Já de Amsterdã? perdi Perdeu? também. Já perdi. Mas foi tranquilo, né? Acho que perder o passaporte, se você tem uma embaixada, é muito rápido de resolver, assim. É rápido, eu sempre também, penso eu nisso. penso nisso É. também. Como que é? Então, na verdade, eu tava em Amsterdã, a embaixada acho que era em Rotterdam, se não me engano, e eu ia pra Paris. E Paris eu sabia que tinha uma embaixada, né? Aí a gente pegou um trem, eu tava com as minhas amigas no mochilão, liguei pra ela, ela falou, sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Imagina, 8 amigas viajando, todo mundo com 18 É. anos, de mochilão pela Europa. Não vai dar certo. Alguma coisa. Ainda foi pouco, Foi né? pouco É. ainda. Não, foi ela que ela tá contando. É. O que ela tá Não, contando. foi pouco. Não, aí a gente chegou em Paris, aí eu fiz. Acho que você entrou no site, não lembro como é que foi, mas alguém viu como é que tinha que fazer. Fui na polícia, fiz um BO, perdi. Eu até achei que eu ia ter que contar uma história, né? Porque eu não sabia onde eu tinha perdido, tipo, não sabia mesmo. Eles, cara, você perdeu, tá bom, tá aqui, me deram o BO, fui na embaixada. E aí eles te dão uma carta com aquela página do passaporte que tem a sua foto, as suas tá. informações, que ele vale por 5 dias e é isso. Legal, aí você chega aqui e regulariza tudo. Aí eles pegam pra você, aí você tem que tirar um passaporte novo, Sim. claro, né? Mas o triste é perder o passaporte porque tem seus carimbos e É, tal, é, sabe? Mas fora isso, realmente assim, em Paris eu achei super tranquilo. Foi. Não percam, porque falam que o passaporte Não, suíço é o mais usado É. por aí, porque você pode ser qualquer tipo de pessoa, né? Então alguém tá aí usando. Tô brincando. Lembrou, Corina? Eu tive um assim que não foi um perrengue, mas foi um susto, assim, por exemplo, a gente estava no Zimbábue, e aí o nosso guia lá do lote, lá na frente do nosso lote tem o rio Zambezi River, que é o terceiro maior rio da África, que corre por vários países, e era um rio bem largo e tal, e cheio de hipopótamos, crocodilos e elefantes no rio e tal. E aí o guia falou, amanhã nós vamos fazer uma expedição pelo rio de caiaque. Aí eu falei, eu não vou, porque tem, né, todos esses bichos lá dentro. Não, tem que ir. E quem tava comigo falando, vambora. Bom, no dia seguinte a gente foi, a hora que eu cheguei na beira do rio, assim, um rio bem grande mesmo, o caiaque tinha, sei lá, 20 centímetros de altura. Ele falou, não, você vem comigo e os outros vão no outro. Eu falei, bom, tudo bem, quanto tempo você faz isso? Ele falou, mais de 20 anos. Eu falei, bom, você tá vivo, vambora, né? Aí entramos no caiaque 7 horas da manhã e remamos, só tinha gente, e remamos durante umas 2 horas, assim, e tinha hipopótamo nas margens, Nossa. mas era bem largo e eles não costumam vir para o lugar mais fundo, mas é o animal mais perigoso da África, é o animal que mais mata para defender território só, né? Parece E aí, tão fofinho. quando a gente estava quase no fim, assim, quando eu já via o nosso guia ali esperando a gente com café da manhã em cima do barranco, estava muito perto, assim, tipo 50 metros. De repente ele parou e falou, virou para quem estava vindo no caiaque de trás e falou, para, porque tem um hipopótamo entre a gente e o barranco. E eu via as bolinhas saindo assim na nossa frente, eu falei, ai senhor, né, porque para esse bicho virar isso aqui é 1 segundo, né? E é isso, né? Desce, cadê? Já foi, E aí né? eles atrás não tinham ainda percebido, assim, direito o que estava acontecendo. Aí ele deu mais uma bronca em quem vinha atrás, falou, é para parar mesmo, é para ficar quieto mesmo. Aí ele começou a bater com o remo no caiaque. Aí eu falei, você tá fazendo isso por quê? Ele falou, é para tentar afugentar o hipopótamo. Eu falei, então tá, né, a gente tava tão perto, né? E não dava nem para pensar em pular na água e sair, porque tinha um barranco meio alto na frente. Aí ele ficou meio quieto lá, tal, e todo mundo tenso, né? Aí daqui a pouco ele falou, não, agora a gente pode ir, porque ele foi embora. Eu falei, nossa. A África tem as histórias, né? Deve Mas ter muitos muitas, perrengues, né? muitas. Posso só fazer uma pergunta para Corina? Como é que você conciliou, se você manteve as suas rotinas de muitas viagens, quando, por exemplo, os seus filhos eram pequenos? Você pegava e levava, ou você deu um blackout ali por um tempo para depois voltar a viajar? Não, é que quando eles eram pequenos eu trabalhava, né? Então eu não tinha tanta viagem assim. Então nas férias, normalmente, o que eu fazia? Em janeiro, eu falei, em janeiro agora 15 dias por ano eu vou levar eles para a Europa. Ela tinha acho que 6 anos, 8 anos.
E o meu filho tinha 12, eu falei, eu vou levar eles para a Europa para conhecer a história da Europa, e janeiro é o melhor mês, né? Porque não tinha ninguém. Eu lembro que uma vez a gente chegou no Louvre, em Paris, em janeiro, não tinha ninguém na fila da bilheteria. Então, assim, era uma época bem boa de viajar. E aí a gente fez bastante lugares da Europa, fez a África também. Mas, assim, eu levava eles para viajar nas férias deles, em julho e janeiro. E o resto do ano eu também trabalhava, assim. Então, Mas não levava, tinha tanta mesmo viagem. eles pequenos... A gente foi esquiar várias É. vezes também, quando a gente era menor. E às vezes também viajava sem eles, né? A trabalho, ou mesmo de lazer com meu ex-marido, sei lá. Mas com eles, nas férias de janeiro e julho. Legal. Bom, agora eu vou fazer aquilo que eu tinha comentado, aquele bate-bola, né, com vocês, que na verdade não é bate-bola, é bate-volta. Bate-bola foi só com o Vampeta. Fazer um bate-volta aqui, eu faço a pergunta e aí vocês já respondem na lata. Vixe. O que vem na. Começa pela Carol agora. Então vamos lá. Próximo destino. Xingu. Destino dos sonhos que você ainda não foi. É a Rússia. Melhor destino que você já foi. Islândia. Praia, campo ou cidade? Praia 100%. Tipo de culinária. Ah, não tenho essa específica, assim. Não sei dizer. Acho que japonesa, italiana, mas não sou a pessoa que viaja para comer. Pra comer, tá. Não sou. Vamos pra Corina agora. Próximo destino. Vai ser de viagem a trabalho? Não, pode ser próxima viagem sua. Independente, aí você fala se é a trabalho. Não, minha próxima viagem é para minha casa na Bahia. Depois eu vou para Nova York visitar o meu neto que nasceu faz 2 meses lá. E vou fazer Portugal, o Alentejo de carro. E a próxima viagem a trabalho vai ser pro Explora do PNP da Patagônia, que é um Explora novo que eles abriram ali no meio da Patagônia, que é para você avistar os pumas, que é uma área que hoje virou um parque nacional que foi doado pelo dono da North Face. Ele comprou muitas e muitas fazendas e doou para o governo do Chile para fazer um parque e proteger a fauna e a flora que estavam desaparecendo. Então essas são as próximas. São as próximas. Melhor destino que você já foi? É a África, né? Vários lugares na África. Destino dos sonhos que você ainda não foi? Socotra. Legal. Praia, campo ou cidade? Deserto. Vou incluir esse daqui que não tá aqui. Eu sou apaixonada por deserto. Já fui para vários no mundo. E culinária? Eu também sou um pouco assim como a Carolina. Não sou uma gourmet nem nada, mas eu gosto muito de frutos do mar. Tá. Mas eu como também italiano, japonês. Tá aberto a tudo. Tipo Anthony Bourdain. Vamos lá, a gente encara. Agora vamos lá. Próximo destino. Colômbia, trabalho. Eu Terça-feira. voltei da Colômbia anteontem. Ah, é? Voltei, fui Cali e Vou pra Medellín. Bogotá. Cali e Medellín. Destino dos sonhos que você... Índia, não Índia. fiz ainda. Quero fazer. Melhor destino que você já foi? Olha, é difícil, mas eu acabei de voltar da Toscana e amei. É linda. Praia, campo ou cidade? Pergunta difícil também, mas... Praia. Culinária? Como Castiglione tem que ser italiano. Tem que ser italiano, né? Né? Italiano. Legal. Não, legal, excelente. Antes de terminar, aí eu vou falar por que eu tô com o moletom do Moradores de Rua e Seus Cães. Mas fala você agora também. Vamos lá. Meu Deus. Tô curiosa. Próximo destino, eu vou a trabalho pro México no próximo sábado. Destino dos sonhos que eu ainda não fui, África. Fala comigo quando você for. Eu tava pensando Tanzânia. É lindo Tanzânia. Eu tava pensando Tanzânia. Tanzânia é muito bonito. Melhor destino que eu fui para Shikoku, no Japão, e foi uma viagem espiritual, né? Além da beleza do local. Então e tá muito fresco, né? Então eu vou colocar Shikoku. Apesar que eu tenho um destino que eu adoro que chama São Paulo. Eu me divirto em São Paulo. E é um destino mesmo para quem mora aqui. Então eu procuro também ter esse São Paulo como destino, né? Praia, campo ou cidade? Sou cidade. Eu adoro cidade. Tá? Berlim, Amsterdã, Máximo. Tóquio, né? Culinária, churrascaria. Eu adoro. Então, quando eu chego no Brasil, eu já vou pra churrascaria direto.
Teve uma viagem que eu fiz, eu liguei pro meu filho. Pra Buenos Aires e Então, agora tá bom. né? Agora tá bom. Eu cheguei uma vez e falei pro meu filho, eu tô indo direto pra churrascaria. Ele falou, você tá louco? Eu falei, direto pra churrascaria. Ele me encontrou na churrascaria. Então, por que eu tô usando esse... Né, eu ajudo 2 ONGs, né? Uma é a Moradores de Rua e Seus Cães, que é dessa daqui, e a outra é o Responsa, que ajuda ex-presidiários a se recolocar no mercado de trabalho. Que legal. Tá? Que é o público mais, que sofre maior preconceito. certeza. Né? E o meu Instagram, que é Denis.tacitano, eu utilizo eu comecei a pintar na pandemia e comecei a vender, né, quadros e peças em troca de alimentos. Tá? Então eu pintei 3 peças, uma para cada uma de vocês. Olha! Pra presentear Olha! vocês. Tá? Esse aqui para você. Cara. Que lindo, obrigada. Esse aqui para você. Obrigado. Para presentear vocês. Nossa, que lindo. Olha que Bom dia, lindo. rezando pra você. Sensacional, que lindo. Obrigada. Então eu pinto, né? Pinto quadros também. Nossa, Quadro é mais lindo. difícil, porque a pessoa fala, não tem um lugar para colocar. Né? E eu falo, pessoal, mesmo que não tem lugar para colocar, não gostou, faz só a doação. Entra lá e faz a doação, vai direto ou pro Responsa ou pro Moradores de Rua e Seus Cães. E aqui eu tô usando o pessoal do Moradores de Rua e Seus Cães, né? Porque agora tá frio em São Paulo. Sim. Eles vendem um moletom, você compra o moletom e um morador de rua ganha um outro moletom. Muito bom, Então é parabéns. isso. Parabéns. Parabéns. Obrigado, foi legal estar aqui com vocês. Muito Mais legal. um episódio do Classe Executiva. Nos vemos na próxima. Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu, obrigada. Obrigada.